Os rapazes que usavam esses uniformes militares, a mais velha apenas tinha menos de 20 anos. Eles estavam deitados de bruços na praia trabalhando para espiar. Eles eram os prisioneiros alemães de guerra na Dinamarca. A Alemanha enterrou 45 mil minas terrestres na praia daquele país. A fim de compensar os erros que os adultos cometeram, eles tiveram que cavar cada mina com as mãos. O filme, Terra de Minas, é avaliado muito positivamente, por recriar fielmente o rescaldo após a guerra. Sob esta praia cheia do cheiro da morte, 45 mil minas foram enterradas. A missão dos prisioneiros de guerra é desativar as minas com as próprias mãos, apesar que eles nunca tenham visto uma mina antes. As forças locais enviaram oficiais especializados para ensiná-los a desativar minas, mas o ensino era usar a vida para a troca. Após uma estrondosa explosão, apenas 10 pessoas restantes. Naquela época, eles entenderam claramente que eles não tiveram dignidade, suas vidas foram considerados como lixo. Mas eles ainda se esforçaram muito porque tiveram apenas um desejo de voltar para casa. Neste momento, o sargento Cal apareceu. Ele estava encarregado de atribuir deveres. Também pôde decidir se eles tinham a esperança de ser voltado para casa ou não. Mas Cal odiava os alemães mais do que ninguém. Aqueles que queimaram, massacraram, saquearam e devastaram seu país. Só de ver os soldados do inimigo, ele queria correr para matá-los. Quando Cal viu esses rapazes pela primeira vez, ele não conseguiu conter o ódio e os ralhou. Ele considerava todos eles como inimigos. Ele não os matou porque eles tinham um dever para cumprir. Cal disse friamente que se desativassem as 45 mil minas na praia, poderiam voltar para casa. De acordo com seus cálculos, se cada um pudesse desativar 6 minas por hora, então, eles poderiam voltar para casa em apenas 3 meses. Eles não ousaram perder tempo, trabalharam sem parar. Trabalharam duro até a noite, todos estavam com fome, mas foram informados de que não havia comida para eles. Os rapazes só conseguiam dormir com fome. Na manhã seguinte, o irmão gêmeo mais novo estava com febre e vomitando. Queria tirar uma hora de folga, mas foi negado imediatamente. Cal disse que prisioneiros de guerra não precisam descansar. O rapaz usando o chapéu de soldado também passou a ter situação semelhante. Enquanto tremia, ele desativou o detonador errado. O som era como uma faca afiada, cravada no coração de cada pessoa. Todos estavam pasmos, olhando para ele como se vendo no futuro. O irmão gêmeo mais velho continuou pedindo ajuda, esperando que alguém viesse para ajudar. Mas os moradores da aldeia viram essa cena, apenas fechando a porta suavemente. Nessa hora, Cal também chegou. Ouvindo o rapaz chamar sua mãe, ele suavizou. Mesmo que vieram do país inimigo, eram apenas rapazes inocentes. Ele deu-lhe uma injeção de analgésico. Ele, finalmente, parou de chorar e foi levado para o hospital. Não muito depois, todos os rapazes estavam com febre e vomitaram. O rapaz havia admitiu que tudo se devia a ele. Descobriu-se porque naquela noite estava faminto. No meio da noite, ele roubou a forragem ao lado e deu a todos. Cal ele foi encontrar a mulher na fazenda. Acabou de saber que o interior da comida que os rapazes comeram estava misturado com fezes de rato. Neste momento, esta mulher na fazenda deu um sorriso satisfeito. Cal começou a pensar, o coração humano pode ser tão frio assim? Ele decidiu ser um pouco bom com eles, deixar os rapazes beberem água do mar, para vomitarem toda a comida venenosa. Ele também permitiu os rapazes para tomar banho para lavar as bactérias em seu corpo. Ainda não havia sorriso em seu rosto, suas palavras ainda eram muito duras, mas seu coração não ficava tão frio como antes. Ele dirigiu até o hospital, queria saber se os ferimentos daquele rapaz estavam melhores ou não, mas a enfermeira disse que o rapaz estava morto. Ele estava profundamente envergonhado. Se tivesse comida, talvez aquele rapaz não morreria. Então ele foi para o quartel, silenciosamente trouxe pão e comida. Deixou na frente da porta onde os rapazes moravam e depois saiu. Vendo os rapazes comendo como tigre faminto, ele fingiu que não fez nada. Mas olhando em seus olhos expectantes, ele mentiu. Ele disse que aquele rapaz ainda estava vivo. Não queria que os rapazes se desesperassem. O oficial do exército de repente liderou um grupo de soldados para intimidar os rapazes. Porque alguém descobriu que Cal secretamente deu pão para os rapazes. A garganta de Cal parece ter sido interrompida por algo ao ver isso. Ele disse que o pão estava alimentando seu cachorro, para que os oficiais do exército não voltassem de novo. No fundo de seu coração, ele considerava os rapazes como seus filhos. No dia seguinte, quando um rapaz estava desativando as minas, ele descobriu um fio fino. As minas por aqui estavam todas interligadas. Não era possível remover cada mina uma por uma. Ele gritou alto para informar para todos, mas porque estava muito longe, o irmão gêmeo mais novo não conseguia ouvir. Quando o irmão dele correu lá, era tarde demais. Havia apenas um forte cheiro de sangue no ar. Na areia branca, era impossível distinguir os pedaços de carne esmagada. Quando Cal correu para o local, o irmão mais velho estava em grande choque. Sua mente estava começando a ficar embotada, e não conseguiu dormir a noite toda. De qualquer forma, ele não ousava fechar os olhos.
porque ele nunca foi separado do seu irmão mais novo. Ele gritou constantemente para encontrar seu irmão. Cal não disse nada, apenas injetou um sedativo nele. Dessa forma, eles podiam se encontrar o seu irmão em um sonho. O coração de Cal nunca doeu assim. Ele ponderou, se quiser continuar vivendo, deve aprender a aceitar a separação. Neste momento, ele veio ao lado de outro rapaz. Disse que na verdade ele mentiu, aquele rapaz já estava morto. Mas esse rapaz disse que sabia disso muito tempo atrás. Viu-lo tocar seu amuleto. Cal falou palavras que nunca dizia antes. Dat is schon gut. Ich nehme es dir nicht weg. O rapaz foi tocado, tirou o amuleto e deu a ele. Apesar de sobressalto, pela primeira vez, Cal mostrou um sorriso. Por fim, ele percebeu que o lado interno desses rapazes era muito gentil. Ele não os trancou mais, queria vê-los livres. Ele ainda ia para o quartel, trazia comida para os rapazes, jogava futebol com eles. Além de seu cachorro, os rapazes se tornaram os mais próximos dele. Neste momento, uma da mina não foi desativada. Aquele cachorro ficava com ele por metade de sua vida. Os rapazes tiraram a sua vida. Cal ficou como antes, começando a gritar com eles. Ordenou-lhes que fiquem de pé e alinhem, de braços dados. Usaram o corpo para verificar onde ainda houve minas. Os rapazes voltaram a ser prisioneiros de guerra. Não havia mais misericórdia nos olhos de Cal. Um deles começou a querer fugir, mas foi impedido pelo rapaz com o lenço. Ele acreditou que Cal pôde fazer o que disse. Apenas desativar todas as missões, eles podem definitivamente voltar para casa. Na manhã seguinte, Cal não estava lá. Uma fazendeira correu para o dormitório. Sua filha correu descuidadamente para o campo minado. Desta vez ela veio para implorar por ajuda. Os rapazes gentis não hesitaram, imediatamente correram para a cena. Cal veio verificar o quarto, vendo apenas o irmão mais velho lá. Ele pensou que os rapazes tinham fugido, mas descobriu que eles estavam tentando salvar vidas. Se quiser se aproximar dela, era obrigatório remover com cuidado todas as minas nos arredores. Neste momento, o irmão mais velho apareceu. Ele não teve medo, foi direto para o lugar que a menina ficava. Ele a confortou, abraçando-a para fora do campo minado. Ela foi salva. Todos esperaram que ele voltasse, mas ele nunca virou a cabeça. Caminhou direto para o campo minado com os gritos de todos. Ele não podia aceitar o fato de que seu irmão mais novo estava morto. Apenas viver assim não foi diferente de morrer. Desta vez, ele não podia voltar. Vendo ele desapareceu completamente na praia, um rapaz desmaiou. Cal lhe encontrou. Wiederhole. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Komm wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause. Havia um sorriso em seu rosto. Acreditou nele, acreditou que tudo ficaria melhor. Finalmente a missão de desminagem estava quase terminada. Pessoas carregaram cada mina no carro de trânsito. Começaram a planejar o que fazer depois de voltar para casa. O pesadelo acabou, o resto da vida deles provavelmente seria lindo. Um rapaz estava tão empolgado, jogou a mina em sua mão dentro do carro. A tragédia sempre chega em um momento surpreso. Originalmente eram 10 pessoas, o resto agora tem 4 pessoas. Esta cena era como um inferno, mas eles não podiam chorar mais, porque o coração já estava frio. Os 4 embarcaram no caminhão preparado, esperando por notícias de sua libertação para casa. Mas o oficial militar disse a eles, os prisioneiros de guerra tinham que ficar, porque eles tiveram experiência em desativação de minas. Nesta costa ainda existiam 72 mil minas não desativadas. Tinham que desativar tudo para voltar para casa. Cal se encontrou com o gerente, mas o pedido não foi aceito. Aos olhos de todos, eles eram apenas prisioneiros de guerra que não merecem aprovação. Os rapazes foram levados para o carro para cumprir missões. Acontece que não houve nada que foi considerado missão de voltar para casa. Cal os enganou. Seria um pesadelo sem fim esperando pelos rapazes? Mas não, porque eles viram Cal novamente. Desta vez, ele cumpriu sua promessa, levando os rapazes para casa. Ele não cumpriu a ordem de organização, ele seguiu seu coração. Os rapazes usavam suas vidas para despertar o amor humano em coração dele, usando os atos de honestidade. Curavam o ódio em seu coração. Ódio não é desculpa para matar a humanidade. Guerra não é um motivo para tirar vidas. A gentileza sempre é uma parte indispensável deste mundo. Escolher a gentileza é escolher ficar para sempre em um mundo caloroso. Um filme cheio de tragédia, mas também cheio de humanidade.